Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos para a lição número 9, que fala sobre o sexto mandamento, mas antes disso a gente corrige os exercícios da lição anterior, então lá na página 50 e 51. A primeira coisa era para a gente ler a história do bom samaritano, lá em Lucas 10, 25 até 37, e colocar sobre duas coisas que a gente podia fazer nessa semana para ajudar outra pessoa, ajudar o próximo nas suas necessidades. Como a gente está dentro de casa, em isolamento social, talvez isso seja um pouquinho mais difícil de vocês terem colocado. Então, se não conseguiram responder, sem problema. Mas os versículos bíblicos não tem desculpa, esse dava para a gente copiar. Então vamos ver lá. 1 João 3,15 diz assim: quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Romanos 12:20 diz assim: mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. E Gálatas 6:10, portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Vamos lá, as perguntas. A palavra matar tem mais de um significado. Escreva 2 jeitos de matar as pessoas. E a gente pode colocar lá, ofender as pessoas, xingar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham hábitos ruins de saúde, né? Com bebida, com cigarro e por aí afora. Também há uma proibição. O que Deus proíbe no 5º mandamento? Ele diz para não matar e nem causar dano, nem mal nenhum para as outras pessoas em seus corpos. Tá? Quais são as oportunidades que Deus dá para a gente servir Ele no 5º mandamento? Ele diz lá, devemos ajudar o nosso próximo em todas as suas necessidades corporais. Marcar com X as que estão certas. Devemos cuidar somente da vida dos amigos. Não, tem que cuidar da vida de todo mundo. A vida é um precioso presente recebido de Deus. Certo, pode marcar X aí. Suicídio não é pecado. Errado. Suicídio é pecado porque está causando mal ou dano, está matando a si mesmo. E a última, ter raiva de alguém é a mesma coisa que matar. Certo. Pode marcar X aí. Quando a gente tem raiva de alguém, quando a gente tem ódio de alguém, para Deus é tão pecado quanto matar alguém. Tá? Observe nos próximos dias, na sua vizinhança ou televisão, o exemplo de um caso em que a vida do próximo foi conservada. Descreva o acontecimento. Olha só, nessa época de pandemia, até o fato da gente usar máscara para evitar o contágio do Covid-19 é uma forma de proteger a vida das pessoas, a nossa e das outras pessoas também. Chegar em casa, quando a gente precisa sair por algum motivo, e lavar as mãos com água e sabão, ou passar álcool em gel quando a gente está em algum lugar, é uma forma de proteger também a vida. Viram como não é tão complicado? Até em coisas simples a gente protege a vida das pessoas. Tá? Então a gente não precisa fazer uma coisa espetacular, uma coisa de outro mundo. Até nas coisas simples a gente pode ajudar a cuidar da vida das pessoas. Muito bem, vamos então para a nossa lição 9, para o 6º mandamento. O 6º mandamento, lembram que eu falei para vocês que os mandamentos a gente vai fazendo nas mãos? Primeiro, número 1 e o D em Libras, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. A segunda é uma letra V, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. O terceiro, santificarás dia do descanso. O quarto, honrarás teu pai e tua mãe e as autoridades, para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. O quinto, não matarás. O sexto, não tem. Esse mandamento não tem como a gente lembrar nas mãos, tu tem que lembrar de memória. 6º mandamento, não cometerás adultério. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e viver uma vida casta e decente em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu consorte. Vocês viram que na explicação aí, que o Lutero escreveu há muito tempo atrás, 1529, se não me falha a memória, tem algumas palavras que a gente não usa mais. Uma vida casta.
que é uma vida casta? Nas outras turmas de confirmandos, antes de vocês, eu perguntava o que é uma vida casta. Eles confundiam casta com gasta. É uma vida que já está gastada, é uma vida que já passou muito tempo. Não, uma vida casta é uma vida que não, é uma pessoa que não se envolve com coisas pornográficas, com coisas ruins ligadas ao sexo, tá? Então isso é uma vida casta. Quando um padre é ordenado padre ou uma freira é consagrada como freira, eles fazem um voto de castidade. Isso quer dizer que eles não vão casar, não vão ter marido nem esposa e nem vão ter acesso a coisas ligadas ao sexo, à pornografia, tá? Então uma vida casta é que eu vou ter uma vida correta, que eu não vou ficar olhando pornografia, não vou ficar procurando coisas indecentes. Casta e decente. Indecente é uma coisa feia, né? Aquela moça está com uma roupa indecente. Quando alguém fala assim, quer dizer que a roupa que a pessoa está usando é muito curta, está mostrando coisa que não devia. Ele fala, nossa, que indecente. Então, decente ao contrário. Tá? Então, uma vida casta e decente, em palavras e ações, em atitudes. E cada qual ame e honre o seu consorte. O que é consorte? Não é o contrário de com azar. O que é consorte? Consorte é a pessoa com quem eu casei. Entenderam? Então, a Débora é a minha consorte. E eu sou o consorte da Débora. Então, em vez do Martinho Lutero colocar em cada qual ame e honre o seu marido ou a sua esposa, ele colocou uma palavra que significa os dois, que é consorte, que a gente nem usa mais. A gente não tem esse costume, mas consorte quer dizer a outra pessoa com quem eu casei. Página 53 da apostila, logo em cima vocês vão ver o sexto mandamento com a explicação que a gente vai memorizar. Essa apostila ela foi escrita há bastante tempo atrás, foi escrita por um pastor, mas deixa eu ver aqui, 2008 é a primeira vez que a editora Concórdia produziu. Mas quem escreveu isso aqui foi um pastor chamado Arno Bessel, tá? E esse pastor escreveu há muito tempo isso aqui. Então vocês vão ver, principalmente nessa lição, que ele coloca algumas coisas que não são mais realidade na vida da igreja, na nossa vida como um todo, tá? Então ele começa dizendo assim, você já deve ter ido num casamento, já deve ter assistido um casamento. Das meninas aí, talvez algumas das meninas, os meninos também, né? Talvez vocês já foram aquelas damas de honra, eu não sei como é que chama os meninos quando entram, mas que entram levando aliança, ou levando a Bíblia, ou levando um presente para os noivos, né? Os noivinhos, as pessoas às vezes chamam, e que vão lá. Eu não sei se vocês já foram alguma vez. Eu, quando era criança, nunca fui a criança que entrou com alguma coisa na igreja. Só quando eu casei, mas daí eu fui para casar. Mas enfim, vocês já foram num casamento, né? E o casamento normalmente é legal, normalmente é bonito, é legal de se ver. Vocês sabiam que na igreja, aí nos ingleses, na igreja que a gente vai, ali embaixo, não teve nenhum casamento ainda? Já teve lá em cima, eu já fiz casamentos lá em cima, mas aí embaixo eu não fiz nenhum casamento ainda. Eu fiz uma cerimônia de bodas, que é quando um casal completa aniversário de casamento, do seu Normélio e da dona Nadir. Foi o único que eu fiz ali, mas casamento mesmo eu não fiz nenhum ali na igreja, ainda. Tá? Eu já fiz de membros da igreja em outros lugares, mas dentro da igreja a gente não fez nenhum ali. Então a primeira pessoa que casar dentro da igreja vai ser o primeiro casamento na igreja ali embaixo. Quando a igreja era lá em cima, não sei se vocês lembram, mas quando a igreja era lá em cima, aí já fiz casamentos lá em cima, mas embaixo eu não fiz nenhum ainda. Então, a primeira pessoa que resolver casar agora na igreja vai ser o primeiro casamento ali na igreja. E casamento é bonito, é legal, as pessoas vêm na igreja para receber a bênção de Deus, o pastor faz um sermão, uma mensagem toda especial para o dia do casamento, a gente canta músicas especiais para esse dia, a cerimônia toda é muito bonita.
Hoje em dia, muitos casais se separam, se divorciam pelos mais diferentes motivos, tá? Alguns motivos corretos, outros motivos que não são tão corretos assim, tá? Moças e rapazes querem viver junto como se fossem casados sem estarem casados de fato. Tá? Então o casamento, pastor, só vale quando é na igreja? Não é só quando é na igreja. O casamento, pela regra do nosso país, acontece no cartório. Vai lá o rapaz e a moça e fazem o casamento no cartório. Estão casados, todo mundo sabe. Mas tem outras pessoas que nem foram no cartório e nem foram na igreja casar, mas elas já estão casadas, mesmo que elas não saibam. Tá? Por quê? Porque elas moram juntas, porque elas vivem como marido e mulher e porque todo mundo que conhece eles diz que eles estão juntos como marido e mulher. Então é casamento. Por mais que não foi no cartório ainda, por mais que não foi na igreja, igual, já é casamento. Porque todo mundo já considera os dois um casal e os dois se tratam como marido e mulher. Então o casamento já acontece, mesmo sem ter ido na igreja, mesmo sem ter ido no cartório. É claro que é muito melhor que a pessoa vá no cartório, que o casal vá no cartório, faça o casamento no cartório, que vá até a igreja ou onde vai ser a festa de casamento ou na casa e faça também o casamento da parte religiosa. Isso fica legal. Vocês sabiam que o casamento, isso é novidade, tá? Acho que vocês não vão saber dessa. Mas sabiam que o casamento, normalmente, o casamento ele está estabelecido na igreja para acontecer no meio do culto? Normalmente a gente faz o casamento num outro dia, no sábado à noite, normalmente. As pessoas fazem o casamento para depois ter a festa e tal. Mas o casamento, no começo, antigamente, era no meio do culto. Então pensem lá no culto. Começa o culto, tem as músicas, tem o sermão e tal. Aí antes da Santa Ceia, o pastor chamava o casal lá na frente e dizia para todo mundo: olha, esse rapaz e essa moça querem se casar, eles vieram aqui. E daí o pastor fazia o casamento no meio do culto. Não tinha nem vestido de noiva, nem terno, as pessoas iam lá e faziam o casamento ali no meio. Depois que a gente, com o tempo, a gente como sociedade, como pessoas do mundo inteiro, foi deixando o casamento com vestido bonito, o homem vem de terno, todo mundo vai na igreja bem vestido, vai só para aquele momento do casamento, depois que virou essa festa que a gente tem hoje em dia. Que é legal, que é bonita, mas se um casal não tem dinheiro para fazer a festa ou acha que é muito chique, pode ser no meio do culto, durante o culto. A gente para e faz o casamento, tá? A apostila aqui que o pastor Arno escreveu diz assim: muitos livros, revistas, sites de internet falam sobre sexo e apresentam fotos de mulheres e homens sem roupa. Quando o pastor Arno escreveu isso, bem antes de 2008, site de internet era uma coisa assim, que ninguém olhava quase. A gente agora tem no celular, tem no tablet, no computador, em qualquer lugar a gente tem acesso à internet, tá? Então assim, se o Martinho Lutero fosse escrever hoje a explicação do não cometerás adultério, devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta e decente em palavras e ações, e não acessar sites de pornografia, não ficar procurando coisas indevidas na internet, não, tá? Ele ia colocar essas coisas. Não existia na época do Lutero, não existia nem computador, não existia nem eletricidade na época do Lutero, então por isso ele escreveu assim, tá? Mas, eu só vou dar uma espiada aqui no site que meu amigo mandou, é pecado. Aí eu recebi o filminho pelo WhatsApp, é pecado. Mas é só uma figurinha, é pecado. Qualquer coisa que faça eu ir contra o que Deus diz é pecado. E Deus está dizendo aqui, não cometa adultério, não olhe essas coisas. Tá? A gente tem que cuidar com isso. Tem uma música que as crianças cantam em alguns lugares, a gente nunca cantou aqui nos ingleses, que começa assim: cuidado, olhinhos com que vê, cuidado, olhinhos com o que vê. E daí diz que o que entra pelo olho
E depois fala cuidado ouvidos, cuidado boca. O que entra na gente atrapalha a vida da gente, tá? Então, se a gente fica olhando coisas indevidas, isso acaba estragando. Se a gente ouve coisas indevidas, acaba estragando também. E eu vou contar uma historinha que o meu pastor me contava, o pastor Assi contava para mim quando eu estava na instrução de confirmados, sobre isso de a gente ver as coisas e no começo a gente, nossa, que coisa feia, que coisa ruim, que coisa nojenta, e depois a gente começar a se acostumar e já não achar tão ruim. O meu pastor, ele contava que quando ele era pequeno, eles tinham uma empregada em casa. E um dia qualquer, na casa desse meu pastor, a gata da casa teve gatinhos, mas a mãe do meu pastor não queria ter os gatinhos e mandou a empregada matar os gatinhos. E aí, o meu pastor, junto com os irmãos dele, foram espiar essa empregada matar os gatinhos. E daí o pastor conta que a mulher pegava o gatinho, tirava de um saco, o gatinho pegava e com um facão cortava a cabeça do gatinho. Verdade, cortava a cabeça fora. E aí enterrava depois os bichos. E o pastor Assi contava pra gente que os primeiros gatos eles ficaram horrorizados, saíram correndo de medo. Só que gato tem bastante filhote, e isso aconteceu mais de uma vez. E o pastor contava pra gente que depois eles achavam normal matar um gato. Pensa, vocês acham que é normal pegar um gatinho e cortar com um facão? Não é normal. É muito feio, é muito ruim. Pois as coisas erradas, a pornografia também é assim. A gente olha a primeira vez, a gente fica assustado, a gente fica com vergonha, a gente não quer que ninguém descubra. Só que depois as pessoas começam a olhar e começam a achar aquilo normal, mesmo sendo errado. E aí está o problema. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não só de olhar, mas de ouvir coisas também. Tá? Histórias, piadas. A gente tem que cuidar, tem que se preservar disso tudo. Tá? Deus criou o sexo. Tá? Mas Deus criou o sexo para que as pessoas tenham relação sexual quando estão casadas e só com a pessoa que casou e com mais ninguém. Tá? Então a gente sabe que tem um monte de DSTs, vocês devem já ter escutado na escola, um monte de DST, e a que mais é falada é a AIDS. Pois eu tenho a cura para todas as DSTs e também para a AIDS. Para todas as doenças sexualmente transmissíveis tem cura. A cura é: não cometerás adultério. Se cada pessoa for para a cama, for fazer sexo só com a pessoa que casar, só depois de casar e só com essa pessoa, acabam as doenças. Porque as doenças são de uma passando para outra. Se eu estou casado só com uma pessoa e ela está só comigo a vida inteira, não tem nenhum perigo. Entenderam? Então vejam, Deus dá o mandamento para proteger a gente. Deus, quando deu o mandamento, disse assim: esse pessoal vai fazer bobagem, eles vão pegar doenças que são complicadas, pois eu vou resolver a vida deles. Não façam. Aí vocês estão protegidos. Tá? O que é casamento? Eu já expliquei para vocês que casamento é quando moram juntos. Tá? Vocês têm um pai e uma mãe. Nem sempre o pai e a mãe estão juntas. Aqui no livro vai dizer: o pai e a mãe moram na mesma casa, vivem juntos, talvez até trabalhem juntos. Isso não é bem verdade, né? Como eu falei antes, separações, divórcios acontecem pelos mais diferentes motivos. Tá? Isso faz parte da vida, infelizmente faz parte da vida. Como nós somos todos pecadores e o pecado atrapalha a vida da gente, o pecado também faz com que hajam separações, pelos mais diferentes motivos. Tá? E às vezes um casal quer muito continuar casado, mas não tem como, eles não conseguem se acertar mais, não dá certo, tá? E aí eles acabam se separando. Mas a ideia de Deus é que o casamento continue para sempre. Né? As pessoas, mesmo quando são separadas, quando elas casaram, elas não foram para o casamento pensando: bom, eu vou casar e daqui 5 ou daqui 8 anos eu vou me separar. Não, ninguém faz isso. A pessoa foi no dia do casamento para casar para a vida inteira. Mas às vezes, no meio da vida, tem algum problema. No meio da vida tem alguma coisa que não dá certo. E daí as pessoas se separam. Tá? Antigamente,
As pessoas tinham vergonha de se separar, as pessoas tinham medo. Hoje em dia as pessoas entendem que às vezes não dá certo, infelizmente. E a culpa é de quem? É do marido ou é da mulher? De nenhum dos dois. A culpa é do diabo, é do pecado, que atrapalha todas as relações, que atrapalha a vida das pessoas. Por que a gente briga com o pai, com a mãe? Por que a gente não obedece o quarto mandamento? A culpa é nossa? É, mas não é. A culpa é do pecado. Nós apanhamos, nós perdemos para o pecado e aí a gente faz coisa errada. No casamento, quando não dá certo também, a culpa é do pecado. O diabo vai lá para atrapalhar mesmo. Tá? Pecados de adultério. Deus proíbe o adultério, está aqui, ó, página 53. Tá? Deus proíbe o adultério no 6º mandamento. Adulterar significa transformar uma coisa que é boa, que é pura, em algo que não é. Por exemplo, imaginem um galão de água de 20 litros. Tá? Ali tem água pura, água mineral. Agora eu vou lá, abro e coloco uma gota de veneno em toda aquela água. Eu adulterei, eu estraguei toda a água com uma gotinha. Então o que Deus está pedindo é: não estrague o relacionamento, porque se você estragar, mesmo que seja um pouquinho, estraga tudo, e aí atrapalha todo o resto. Imagine que vocês vão lá na igreja, a gente está lá na igreja e eu faço esse exemplo com vocês. Pego um galão de água e ponho uma gotinha de veneno e coloco lá de novo. Vocês não vão tomar água, porque vocês viram que eu coloquei veneno. Aí vocês vão embora. Vocês voltam na outra semana e está lá um outro galão de água. Eu troquei, mas eu não contei para vocês. Ou até digo: olha, eu troquei o galão, podem tomar água. Vocês vão tomar? Eu não tomaria, porque eu ia sempre pensar: será que não tem veneno ali ainda? Será que essa água é mesmo pura ou já está adulterada, já foi mexido nela? Por isso é tão importante a fidelidade, ser fiel ao marido, à esposa, namorado, namorada, de não trair. Porque quando trai, a confiança, a gente já fica assim: será? Será que não está estragado? Será que não está envenenado? Lutero vai explicar o mandamento dizendo: devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta e decente em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu consorte. Aí tem os textos bíblicos para vocês lerem, para vocês procurarem, tá? Mateus 19, 6 e 9, que vai falar a proibição que Jesus fala sobre a separação por qualquer coisa. Né? Hoje eu acordei de mau humor, não quero mais ser casado com a Débora, então, Débora, eu quero me divorciar. Não, está errado isso. Depois vai ter para vocês procurar Mateus 5, 28, e ali em Mateus 5, 28, Jesus vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito lá, não cometerás adultério. Certo? Certo, Jesus. Mas eu vou dizer mais para vocês. Se alguém olhar para uma outra pessoa, Jesus vai falar para uma mulher, tá? Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, pensando bobagem, já pecou, já adulterou com ela. Então Jesus está dizendo para a gente o seguinte: olha, você nunca fez nada errado com nenhum menino, com nenhuma menina, tá bem, mas se você está olhando coisa na internet, se você está olhando revistas que não deve, se está olhando filmes que não deve, se está olhando seriados que não deve, que levam para a parte sexual, tu está pecando, tu está adulterando da mesma forma, tu está deixando de ser puro, está tendo coisa ruim entrando em ti, e isso vai te causar mal. Tá? Efésios 4:29 diz que a gente comete pecado contra o adultério quando se usa palavras sujas, histórias sujas, quando começa a imaginar coisa que não deve imaginar. Tá? Em 2 Timóteo 2:22, Deus proíbe a gente procurar lugares, coisas, companhias que provocam em nós pensamentos errados, palavras que não agradam a Deus. Tá? O 6º mandamento não é só para casados, tá? É para a gente também que é solteiro. Para a gente não, para vocês, que são solteiros e são novos ainda, tá? Porque, como eu falei antes, o pecado do adultério não é só o marido trair a esposa trair o marido. Se alguém
olhar alguma coisa, já está pecando. Se alguém procurar essas coisas pornográficas, está pecando. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque na escola, eu sei que na escola os amigos da gente, as amigas da gente oferecem essas coisas, mostram, compartilham essas coisas por WhatsApp, por um monte de coisa. Tá? A gente tem que cuidar. Isso não me faz bem, eu vou evitar. Isso não me faz bem, eu não vou fazer. Tá? Vou comparar isso com... Deixa eu pensar com o que eu vou comparar. Com comida. Tá? Vamos pensar uma comida aí. A pessoa que é intolerante à lactose não pode comer nada que tenha leite porque passa mal pra caramba. Tá? Aí ela vai numa festa de aniversário e tem uns brigadeiros lindos. Ela sabe que se ela pegar o brigadeiro, comer o brigadeiro, ela vai passar mal, vai ficar no banheiro 2 dias passando mal. O que ela faz? Ela não come. Ela nem chega perto do brigadeiro. Tá? Então é a mesma coisa. Se eu sei que aquilo vai me fazer mal, eu não vou pegar, porque eu vou ficar mal, vai ser ruim para mim. Então, evitar. Tá? Como é que a gente faz para não pecar, então? Peguem lá a Bíblia, tem a tarefinha aqui para vocês fazer, Gênesis capítulo 39. Lá em Gênesis 39 tem a história do personagem bíblico que tem o nome mais bonito da Bíblia, José. Não porque o meu nome seja José também, mas é o personagem que tem o nome mais bonito da Bíblia, José. E a história de José é que ele tinha 11 irmãos, ele era o filho preferido do pai dele, os irmãos ficaram com ciúme dele, venderam ele como escravo, ele vai para o Egito, e lá no Egito ele é comprado pelo chefe da guarda, que chamava Potifar. E José vai trabalhar na casa desse homem, chamado Potifar. E aí, enquanto ele está trabalhando, acontece um episódio lá na casa do Potifar, que está lá em Gênesis 39. E eu quero que vocês leiam o Gênesis 39 e depois respondam aqui como é que o José fez para se manter puro. O que ele fez? E a pergunta é, lendo a história do José, se acontecesse algo parecido contigo, o que você faria? Qual seria a tua atitude? O José fez certo ou fez errado? E você, o que você faria? O nosso coração sempre tem desejos pecaminosos. E às vezes a gente não consegue evitar de pensar coisas que são erradas. Às vezes a gente não consegue evitar que na mente da gente venham pensamentos que não são legais. Às vezes a gente não consegue evitar de olhar aquele vídeo que mandaram pra gente no WhatsApp. Não consegue evitar de abrir aquela figurinha. Como é que eu posso fazer para minimizar isso, para não ter tanto contato com essas coisas? Primeira coisa, ter bons amigos e ser bom amigo para as outras pessoas também. Amigos cristãos verdadeiros que se preocupam com a gente. Segunda coisa, ter uma vida de oração. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês não podem responder para mim, então pensem aí só para vocês mesmos. Quanto tempo por dia, quantos minutos por dia vocês usam para fazer oração? Pensem lá. Podem contar todas as orações, até a oração da mesa. Eu vou tentar cronometrar a oração da mesa. Vou fazer ela para ver quanto tempo gasta, tá? Só para a gente ver como a oração da gente é quase nada. Vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado, e tudo o que nos dás nos seja abençoado. Amém. Se eu não me enganei, deu 7 segundos. Pouco, né? E às vezes a gente só faz a oração da mesa. A gente tem 24 horas por dia. Quanto tempo a gente gasta orando para Deus? Então, pensem em vocês mesmos. Quanto tempo eu oro a Deus? Puxa, eu espero que não seja só isso, tá? Mas vamos fazer de conta. Eu só faço oração de manhã, na hora do almoço e na janta. Antes do café, antes do almoço e antes da janta. 3 vezes a oração. Vem, Senhor Jesus. 7 segundos, para ser bem devagar. Dá 21 segundos só. Isso porque eu fiz devagar. Se eu fizer rápido, a oração fica curtinha. Vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado, e tudo que nos dás nos seja abençoado. Amém. 3 segundos e meio. Então, se eu fizer 3 vezes, vai dar 7, 10 segundos e meio. É nada.
Eu consigo ficar sem respirar 10 segundos. Vocês também. Acho que conseguimos até 21 segundos ficar sem respirar. E é o tempo da oração. Então a gente precisa ter mais tempo de oração. Porque a oração nos liga a Deus. E nos ligando a Deus nos afasta das tentações, nos afasta do diabo. Então, ter bons amigos, ser bons amigos, ter tempo de oração, trabalho ou estudo, esportes, vou jogar futebol, vou jogar ping-pong. Não vale joguinho de computador, não vale joguinho de celular, tá? Esses são esportes, estou falando só de esportes. Eu sei que agora está difícil, né? A gente bem que queria jogar um futebolzinho na rua, queria brincar de vôlei, jogar ping-pong na igreja e não dá porque a gente está em isolamento. Mas assim que acabar o isolamento, a gente ter tempo para fazer essas coisas, para passear com a família, para conversar com o pai e com a mãe, tá? É bom ter esse tempo todo. Essas coisas nos ajudam a evitar essa impureza, tá? A gente sabe que a gente peca contra todos os mandamentos, também contra o 6º mandamento. O que a gente precisa lembra o que eu falei quando a gente começou lá o ano, ainda quando era lá na igreja, que a lei de Deus tem funções e que uma das funções é espelho. É para a gente olhar para a lei e ver como a gente está fazendo. Então, olhando para a lei de Deus, a gente vê que a gente peca e a gente precisa pedir perdão para Deus. Tá? Então, quando a gente olha assim, puxa vida, eu não fui correto, eu olhei coisas que eu não devia ter olhado. Deus, me perdoa e me ajuda para não fazer isso de novo. Tá? Tarefinha para vocês. Páginas 54, 55 e 56. Na 54, lembrem, aqui ó, ler Gênesis capítulo 39 e então responder o que o José fez e o que vocês fariam. Tem 4 versículos para copiar, temos algumas perguntas, temos aqui marcar errado ou certo nas alternativas. Tá? A pergunta 4 diz para a gente ler Efésios e imaginar como vai ser o dia do nosso casamento. Tá? Então, eu acho que as meninas vão ter mais facilidade nisso, de imaginar o dia do casamento. Mas os meninos também, vamos lá. Quem eu queria que fosse o pastor que fosse lá fazer o meu casamento? O Gustavo, por exemplo, tem um padrinho que é pastor. Esse eu lembro que tem, que é o pastor Volmir. De repente ele vai querer que o pastor Volmir é que faça o casamento dele, eu não sei. Mas coloquem lá assim, o meu casamento eu queria que fosse na igreja dos ingleses, ou queria que fosse na igreja em Brasília, Gabriel, por exemplo, lá em Brasília, não sei. Tentem imaginar o dia do casamento e colocarem, eu vou estar usando um terno preto, um terno cinza, um terno branco. Não me venham com terno vermelho, tá? Nem com terno roxo, não façam isso, tá? As meninas, com vestido, com véu longo, com um buquê de rosas, não, é um buquê de tulipas, é um buquê, não sei do que, tá? Mas coloque, eu quero que os meus convidados sejam 200 pessoas, 100 pessoas, coloquem aí como vocês imaginam, tá? E a última pergunta, que está lá na página 56, pensem numa pessoa que está precisando de ajuda com relação ao 6º mandamento e como a gente pode ajudar ela. E aí pensem em alguém lá que é amigo de vocês e que vocês sabem que está fazendo coisa muito errada. Como é que a gente pode falar com essa pessoa para ela parar ou diminuir, pelo menos, de ver coisas erradas? Outra coisa, a gente precisa falar, tá? Eu não preciso convencer a pessoa. Deus convence, mas eu preciso falar, tá bom? Façam a tarefa, estudem e a gente se vê muito em breve. Boa aula para vocês.